Vamos lá. Apresentando a professora Pabliana, que é coordenadora do curso de licenciatura em Química, que também trabalha com polímeros, atuando principalmente nos temas de polissacarídeos, regionais, galactomanas, biomateriais, nanopartículas de prata, que trabalha com ensino de Química, trabalhando no desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino médio. Rufem os tambores. Com vocês, a professora Pabliana. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai, então, conversar um pouquinho, né, sobre o tema que foi divulgado, né, então, na pré-reação, que seria ensino de química e ensino de química e química de polímeros. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, tem muita coisa. Quem vai ficar me dando suporte é o Iago. Aí, Iago, você me dá um retorno. Inclusive, é um prazer, né, reencontrar você aqui. Iago foi meu aluno já faz um tempinho, né, Iago? Mas nos reencontramos aqui, né, nesse modo virtual. Bom, espero que todos vocês estejam bem, né? Queria desejar as boas-vindas para vocês aí, participando desse evento. Ontem a gente já teve aí uma conversa, né, e uma recepção com os alunos da licenciatura, e de igual modo também, então, eu desejo as boas-vindas aos alunos do bacharelado em Química, assim também como ontem estive com os alunos da licenciatura em Química. Bom, queridos, para não me alongar muito, então, já falei para vocês, então, qual será o tema da nossa palestra. Iago, vocês me escutam direitinho? Me escutam bem? Estamos escutando, professora, está perfeito. Obrigada, querido. Obrigada aí pela apresentação, Iago. Agradeço também ao PET aí com o evento, que fez o evento, né, que tem feito o evento pelo convite, né, e agradeço muitíssimo. E queria dizer para vocês que é sempre uma satisfação ser convidada para esses eventos, porque aqui a gente pode conversar um pouco sobre a questão da química, né, sobre essa questão dessa ciência tão inspiradora, e que, afinal de contas, né, a ciência que nós escolhemos aí nessa caminhada, como eu também, como vocês, e particularmente já faz parte da minha vida há muito tempo, né, e falar de química para mim é como que falar de uma parte da minha própria vida, né, que já faz muito tempo que eu estudo química. Vou falar rapidinho para vocês, acho que já falei para o pessoal da licenciatura ontem, mas vou falar hoje um pouquinho para vocês. Eu sou técnica em química pela antiga Escola Técnica Federal de Ceará, o atual Instituto Federal, né, sou licenciada em Química, no curso de licenciatura em Química da UFC, fiz meu doutorado na parte de polímeros, né, eu fiz doutorado direto na parte de polímeros, e aqui na Federal, lá na Federal, né, no caso eu estou em casa, na Federal também, e uma parte desse doutorado também eu fiz em cooperação com a Federal do Paraná, em Curitiba, né, no Paraná. Tá bom? Mas não vou me deter muito aqui, acho que a minha câmera congelou, confirma, Iago, aí que congelou, deixa eu ver aqui se eu consigo... Congelou, professora. Só um instantezinho. Vamos se volta. Pronto, acho que voltou. Bom, queridos, então, não vou me deter muito, então hoje a gente vai conversar sobre polímeros e ensino de química, e já vou começar, então, a minha apresentação. Espero que vocês gostem do que eu preparei. A apresentação, ela está um pouco dinâmica. E aí, Iago, como é que vocês pensaram na proposta? Que a apresentação corra e depois tem as dúvidas? É melhor assim? Sim, é melhor que ocorra assim. Né, da cadência do momento. Né? Isso. Por conta do tempo também. Pronto, tá jóia. Então, eu vou começar a minha apresentação, e Iago, se você puder me dar aquele retorno, né, pela história que a gente não consegue mais ver enquanto apresenta, e aí qualquer coisa, se eu tiver, né, algum problema aí na apresentação, você me fala, tá bom? Tá certo, professor. Só um instantezinho aqui, pronto. Vocês já estão vendo aí o meu PowerPoint? Já visualizam? Obrigada. Vamos então. Bom, queridos, então, boa tarde, né, estou aqui para apresentar esse seminário, essa palestra virtual, cujo tema é Química de Polímeros e Ensino de Química. Na verdade, assim, a escolha desse tema, quando eu recebi o convite dos meninos do PET,
no pré-reação, né, me falaram, professora, fala de temas que você tem aí, né, estudado, que você tem trabalhado, e aí, então, eu escolhi o tema de química de polímeros e ensino de química. Vocês vão ver que aqui eu não vou fazer uma relação direta dos dois temas, e, na verdade, vou trabalhar os dois temas em bloco, tá bom? Então, química de polímeros e ensino de química, seguindo aqui, né, uma rápida apresentação minha, aí, só para vocês entenderem aí onde é que eu estou hoje na UFC, contei um pouquinho da minha história, né, e agora, né, eu sou, então, a professora Fabiana Rodrigues, sou professora do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, também faço parte do Laboratório de Polímeros da UFC, e também, atualmente, como o Iago me apresentou, né, oi? A câmera congelou. Ai, foi. Eu vou tirar a câmera, né, Iago? Pode ser? Pode ser, professora, se Né? achar melhor. Porque aí ela não... Vamos ver se dá certo aqui. Que aí eu tiro, né, e não vai atrapalhar aqui a apresentação. Quando eu voltar, eu dou um jeitinho aí. Tá tudo certinho, Iago, agora? Você vê de novo o PowerPoint. Estamos vendo a apresentação. Joia, querido, obrigada. Então, vamos lá. Bom, então, como eu estava dizendo, então, aí, por último, eu coloquei o vínculo, né, atualmente eu sou coordenadora do curso de licenciatura em Química, e aí estou aqui para falar com vocês sobre Química de Polímeros e ensino de Química. O meu e-mail está aí, né, fabiana.rodrigues@gmail.com, e eu vou fazer uma apresentação primeiro para vocês, seguindo aí esses pontos norteadores, né, para a gente ver, então, o que é que nós vamos conversar nessa tarde. Bom, vou fazer uma introdução aí para vocês, falar um pouquinho da ciência química. Pelo que eu vi aí, eu acho que a minha palestra abre, então, aí o ciclo de palestras mais específicas, né, dos professores. E eu, então, vou falar um pouquinho para vocês dessa questão da ciência química. O outro bloco, então, eu vou conversar, né, com vocês sobre esse vasto mundo da química de polímeros, também conversar sobre ensino de química e fazer uma conclusão, então, aí para nós, né, depois, se tivermos perguntas, aí discussões, eu fico aberta, então, aqui, as perguntas e discussões com vocês. Seguindo, então, eu vou começar com uma pergunta, né, a gente pensa, então, né, a gente, né, estou fazendo química, né, esse curso, que, como eu falei para vocês, né, já faz parte da minha vida aí por muito tempo, até porque eu já sou técnica desde o ensino médio na área de química, e aí, então, a gente pode se fazer essa pergunta, né, o que é química? E aí a gente pode ter uma resposta clássica, né, que é essa ciência que estuda a matéria e suas transformações. Por que eu quis fazer isso para vocês? É sempre interessante que quando nós vamos estudar um assunto ou alguns assuntos, a gente entenda a parte mais basilar daquele assunto. E aí, por que eu gosto de perguntar a vocês em relação à química? O que é a química? Para a gente poder identificar, né, como a nossa ciência, então, o que a nossa ciência estuda. E nesse caso aqui dessa definição, como eu coloquei aqui para vocês, é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações, né? Então, aqui, dentro desse campo, né, da química, a gente tem um campo específico, exatamente um dos campos que nós vamos falar hoje, que é a química de polímeros. Mas eu vou seguir a sequência falando um pouquinho antes para vocês o seguinte: e quais seriam os aspectos que caracterizam a nossa ciência? Tem aspectos específicos da química, aí eu fiz esse triângulo aqui, né, para representar 3 partes da química, que são chamados aspectos da química. Se vocês olharem aqui, eu tentei representar, né, através dessas figuras, né, ou fórmulas, algumas informações para vocês. E aí vamos pensar, então, quais são esses aspectos da química. Os aspectos da química, então, são os aspectos macroscópico, microscópico e simbólico. Bom, queridos, quando a gente pensa no aspecto macroscópico, a gente pode olhar, então, aqui, digamos, eu estou observando aqui um Becker, né, com uma reação química. Também posso pensar no aspecto, tudo bem, eu vejo, por exemplo, uma reação no laboratório que tem o borbulhamento, a efervescência, a formação de um gás. E aí eu posso me perguntar, né, que reação é essa? Então, você vai tentar entender o mundo microscópico. O microscópico aqui, entenda como esse mundo, né, dos átomos e das moléculas ali interagindo para que a reação aconteça. E posso representar também no aspecto simbólico, né, esse aspecto simbólico, então,
é utilizado como uma linguagem de comunicação para a química. Bom, a química, como ciência, né, tem, então, aí como sua base o método científico. Eu trouxe aqui uma figura representativa, tá aqui a citação da figura, sobre essa questão do método científico. E por que o método científico é tão importante? Né? Porque quando a gente estuda um sistema, a gente segue, então, uma sistemática, né, específica aí, especificada dentro do método científico, que a gente conhece normalmente, já ouviu falar, já estudou, né, e essa métrica, digamos assim, é a mesma que a gente sempre percorre aí quando a gente pensa, então, na ciência, né, independente de qual ciência estejamos falando, no caso, na nossa química, e aí, então, a gente segue, então, essa métrica aqui, nessa sistemática aqui, que seria o quê? A observação. Eu observo um fenômeno, depois da observação me faço perguntas, construo hipóteses, faço, então, aqui o experimento para testar as minhas hipóteses, chego, né, a análises aqui dentro desse experimento, e aí, a partir de tudo isso aqui, eu posso chegar a uma conclusão. E aí, então, a gente segue, se essa conclusão, então, confirmar a minha hipótese, o que é que eu faço, né? Então, a minha hipótese fica estabelecida. Se não, aí o que é que eu devo fazer? Eu devo reformular a minha hipótese e, mais uma vez, submeter a experimentos, análise e conclusão. Então, esse é um mundo, essa é uma cadência que a gente sempre segue aí quando, né, conduz o método científico. E por que eu estou falando nisso? Porque a gente vai falar um pouquinho, né, de química, de polímeros, de ensino de química, e as coisas aí estão correlacionadas, e eu queria que vocês entendessem isso. Então, para que vocês entendam essa sequência do método científico, eu trouxe uma situação para vocês. Vocês vão entender mais para o finalzinho por que eu trouxe essa observação, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, a gente diz o seguinte, o método científico começa com a observação. A observação, então, aqui eu trouxe para vocês uma planta, né, que é o cajueiro, uma foto aí do site da Embrapa, e em determinadas épocas do ano, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, quem, né, de repente tem um cajueiro em casa, né, no quintal de casa, ou em algum lugar perto da sua casa, né, perto de onde você mora, a gente observa o seguinte, determinadas épocas do ano, o cajueiro, ele exuda, né, ele libera esse material, que é um material, assim, viscoso e resinoso, vocês podem observar aqui. E aí, digamos, que eu queira, aí com o tempo, se vocês deixarem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, se deixarem, então, esse material, ele forma, então, esse material aqui, essa resina, com esse aspecto aqui que você está observando, uma resina sólida endurecida, tá bom? Mas o que é que isso tem a ver com o método científico? Essa foi uma pergunta feita, né, por uma professora do nosso grupo, já faz um bom tempo, ao observar o seguinte, então vamos lá pensar no método científico, né? Então, como é que o método científico se aplica aqui? Ao observar a planta do cajueiro, se observa, então, a formação desse exudato, desse material. Olha, né, existe um material aí sendo liberado pela planta. E aí? A próxima pergunta é, qual será a composição química desse material? Né, então, essa pergunta foi feita, de fato, vocês vão já entender lá no finalzinho da minha parte de polímeros, como é que ela foi respondida, mas vamos voltando aqui ao método científico, então, a observação da planta, a observação do fenômeno, que foi essa liberação desse material, vamos voltar aqui para a figura do método científico, a pergunta, qual é a composição química dessa resina? Uma hipótese será que essa resina é solúvel em água? Se ela for solúvel em água, há forte indício de que ela seja um polissacarídeo, né, que são açúcares que muitas vezes são solúveis em água. Aí, essa é uma pergunta, voltando um pouquinho, essa é uma pergunta da composição, a hipótese, e aí eu vou montar um experimento. Qual seria um experimento nesse caso? Testar a solubilidade em água. Então, testei a minha solubilidade em água, e esse material, de fato, foi solúvel em água, então, a minha hipótese que esse material pode ser um polissacarídeo, né, ela já está
sendo aí, né, parcialmente confirmada. Aí eu posso formular de novo a outra hipótese, por exemplo, qual seria a composição desse, vamos confirmar se é polissacarídeo mesmo, porque outros compostos encontrados em plantas são solúveis em água também. E aí o que seria necessário? Fazer experimentos, fazer análises, para chegar à conclusão de que, de fato, esse material é um polissacarídeo, quer dizer, um açúcar de cadeia longa, né, que é solúvel em água. Então, com essa história aí, que na verdade é uma história real, né, que a professora do nosso grupo se fez essa pergunta e de fato elucidou e consolidou que esse material aqui, ele é em grande parte polissacarídeo, quer dizer, açúcar de alta massa molar, foi respondida. E vocês, no finalzinho da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês esse material, tá bom? Eu queria, então, começar a parte de polímeros com essa pergunta sobre o método científico aplicado aí a um material regional, né, um material natural, e que, na verdade, hoje nós sabemos que é um polímero aí do tipo polissacarídeo. Bom, meus queridos, então, com essa abertura, aí que eu considerei introdução, né, a gente falou um pouco da química, dos aspectos da química, eu queria conversar com vocês agora sobre a química de polímeros. Como eu falei antes, lá no comecinho, né, a nossa apresentação, então, aí foi dividida em duas partes, e nessa primeira parte eu quero conversar um pouco com vocês sobre a química de polímeros, tá bom? Então, vamos seguindo. Para falar sobre polímeros, aí vocês podem dizer, professora, o que são polímeros? Né? Essa é uma boa pergunta a ser feita. Se a gente olhar para a formação da palavra polímeros, acredito até que boa parte de vocês tenham estudado também um pouco sobre polímeros no ensino médio, porque está lá nos livros didáticos de polímeros, ou nos livros didáticos do ensino médio, o assunto polímeros. Vocês podem se perguntar, o que seria um polímero? Então, pela formação da palavra, a gente observa o seguinte, que poli diz respeito a vários e meros diz respeito a moléculas. Então, os polímeros são macromoléculas caracterizados por seu tamanho, estrutura química e interações intra- e intermoleculares. Eles possuem unidades químicas ligadas por covalência, repetidas regularmente ao longo da cadeia, denominada de meros. Aqui eu trouxe uma figura para ilustrar para vocês. É como se eu pensasse o seguinte: você tem uma pérola e você tem um colar de pérola. Quando você monta, então, aquele colar de pérolas, né, você vai unindo cada molécula, cada pedrinha daquela, cada pérola daquela, você, então, tem ali os monômeros que se combinam, como tem nessa figura aqui, né, para formar os polímeros. Normalmente, quando eu dou esse mini curso, essa palestra presencialmente, eu levo um clipe, vários clipes, né, de papel, e aí, separadamente, eles representariam ali os monômeros, e quando eu vou juntando, então, esses clipes aí de papel, formando aquela longa cadeia de clipes de papel, né, eu posso, então, dizer que eu tenho os polímeros, uma forma representativa aí de mostrar, tá bom? A reação que dá origem a esses polímeros é chamada de polimerização. Mas tem algumas questões importantes aqui na definição. Vamos pegar aqui só alguns pontos, né, chaves. Pontos-chave. Macromoléculas, quer dizer, são moléculas grandes, que têm uma organização específica, caracterizada pelo seu tamanho, estrutura química, existem interações intra- e intermoleculares, e aqui é colocada uma questão importante, há uma união por covalência, né? Quer dizer, eu não posso ter simplesmente forças intermoleculares mantendo essas moléculas unidas, porque qualquer estrutura que se organizasse molécula a molécula por forças intermoleculares, não seria, já seria um polímero, e não é assim. Então, eu tenho que ter ligações covalentes aqui, né, entre esses meros. E aí, repetidas regularmente. Esse também, queridos, é uma importante palavra aqui nessa definição, né, que seria, então, essa repetição regular. Por que essa repetição regular é importante? Porque é ela que caracteriza o polímero, né, essa repetição, como vocês observam aqui, né, eu tenho uma repetição regular desse monômero representativo. Vamos conversar, então, um pouquinho mais sobre os polímeros. Antes que a gente detalhe um pouco mais essa questão dos polímeros, é importante que vocês conheçam um pouco a questão dos exemplos, né? Que eu posso falar de polímeros? Normalmente, quando a gente fala de polímeros, tem-se aí uma associação com os plásticos. De fato,
essa associação é correta, porque os polímeros realmente são plásticos. Na verdade, os plásticos são polímeros, né? Porque nem todo polímero é plástico, né? Então, o plástico é um tipo de polímero. E aqui eu trago alguns exemplos para vocês, como polietileno, polipropileno, poliestireno, cloreto de vinil, polivinila, perdão. E aqui a fórmula química, como eu disse para vocês, sabe aquela mero que se repete, aquela unidade monomérica que se repete, está aqui, então, representada para cada um desses polímeros. E a aplicação dos polímeros são de diversas aplicações, aqui filmes, embalagens, garrafas, utensílios de cozinha, instrumentos, fibras, embalagens de recipientes descartáveis para alimentos, isolantes, né, classicamente aí, por exemplo, o poliestireno expandido, que é o isopor, né, a instalação de encanamentos, filmes transparentes para empacotamento de carnes. Então, você tem uma diversidade de aplicações para os polímeros. E também tem uma classe aí muito importante, que na verdade é a classe que eu mais estudei no meu doutorado. Como falou aí, né, o Iago, as galactomananas, né, que ele até citou aí, retirado do meu currículo, as galactomananas são polímeros naturais. Mas trouxe aqui exemplos que talvez sejam mais familiares a vocês, né, que são a celulose, a borracha natural, a goma arábica e o amido. Né? Então, cada um desses tem uma aplicação específica. Por exemplo, a celulose, produção de papel. A borracha natural é usado na produção de luvas cirúrgicas, né, bico de mamadeira. A goma arábica é utilizada como espessante nos alimentos, em colas também. O amido é aplicado vastamente em alimentos, né? Na verdade, a gente aí tem uma rica fonte de amido aí nas nossas alimentações, que é exatamente a farinha de trigo. Né? Então, aqui a gente tem polímeros naturais e aqui a gente então tem os polímeros sintéticos. Aí eu trouxe uma figura para vocês, de um site, Science Notes, que representa um pouco, então, desse exemplo, para que vocês possam conhecer exemplos de polímeros naturais, que são aqueles polímeros produzidos pelos organismos vivos, e os polímeros sintéticos, que são aqueles oriundos aí das reações químicas no laboratório e, né, consequentemente, nas indústrias também. Então, aqui temos o DNA, a borracha natural, a celulose, que eu até já falei para vocês, a borracha natural, aqui a lã, né, representando aí o grupo das proteínas, o nylon, como um polímero sintético, o poliéster, que aí já está dizendo é um polímero, né, um poliéster, o teflon, o epóxi. Então, eu tenho vários polímeros aqui, representando, então, as classes dos polímeros sintéticos e as classes dos polímeros naturais. A classe de polímeros naturais, né, está ligado, então, à produção deles pelos organismos vivos, e aqui por uma reação química, e aí vocês vão ver isso um pouco na história. Né? Vamos pensar um pouquinho, então, sobre a questão histórica. Eu gosto muito que vocês pensem sobre essa questão histórica, porque eu acho que a história, né, ela nos faz pensar sobre o embasamento, sobre a construção daquele conhecimento. E aí, eu trago um pouquinho de história aqui para vocês em relação aos polímeros. Quando a gente pensa nos polímeros, a gente pensa, polímeros são plásticos, então deve ser alguma coisa nova, e alguma coisa dos anos, né, 1930, 1940, 1950, né, aí porque a gente associa muito aos polímeros sintéticos, mas os polímeros são conhecidos há muito tempo, né, exemplo desses polímeros conhecidos há muito tempo, aqui, ó, se vocês observarem, o látex da seringueira, a goma arábica, que eu falei para vocês, e aqui uma representação para a celulose. Então, apesar de não sistematicamente ser chamados de polímeros, nós utilizamos os polímeros há muito tempo. Né? Aí, se a gente vai fazer um levantamento da história da química, que é uma área que eu gosto muito, e aí a gente pode pensar, então, que os polímeros são aí desde, né, digamos, aí, estão na história da humanidade também, aí desde os primórdios, acompanhando aí o ser humano, tá bom? Por que eu falei desses três? Né? Porque a seringueira, né, tem uma história, tem uma vasta história relacionada à borracha natural, né, a extraída da seringueira, aqui no Brasil. A goma arábica, já conhecida pelos egípcios, inclusive utilizada já em processo de mumificação,
os egípcios já utilizavam, e o papel aí, né, dando origem às primeiras formas de, também, né, das primeiras formas de expressão do homem aí, que era o papiro, como material para o homem expressar suas ideias, que é o papiro, né, então a gente aí tem também para construções, né, então a celulose também nos acompanha há muito tempo. Mas aí eu trouxe um pouquinho, né, da história da química, pensando em termos de história da química. E aí vocês podem pensar, se os polímeros são conhecidos há muito tempo, né, então a partir de quando os polímeros foram considerados polímeros, né, se tinha aí uma dificuldade, muitas vezes, de entender por que essas moléculas eram tão diferentes. Elas não eram moléculas pequenas, elas não pareciam ser moléculas, né, que se juntavam ali meramente por interações, mas parece que se estabelecia novas propriedades quando essas moléculas se uniam. É exatamente o que acontece, por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, que a celulose, ela é a junção, né, de pequenas moléculas de açúcar, e a gente pode entender, então, que essa organização de junção dessas moléculas, né, dá propriedades completamente diferentes. Eu gosto sempre de dar um exemplo para vocês, que é a questão do eteno, né, o eteno, aqui, se a gente tiver uma amostra de eteno nessas condições, nas condições aqui ambientais, né, das condições de condições normais de temperatura e pressão, a gente teria, então, um gás. E, entretanto, quando eu faço uma reação de polimerização, originando aí o famoso polietileno, e eles formam um sólido, né, um sólido aí que são os plásticos, né, bastante utilizados aí na indústria e no dia a dia. Mas vamos lá, então. Em 1833, o John Berzelius, formula a palavra polímeros, aí significando, então, muitas partes, e aí eu dei esse salto histórico para que vocês pudessem entender que, apesar de ter vindo essa definição em 1833, apenas em 1928 os polímeros foram reconhecidos como substâncias de elevada massa molecular. Então, até então, não se conhecia muito bem o que era um polímero, né? Não se sabia muito bem. E aí eu trouxe aqui 3 pontos que eu considero historicamente importantes, que é o quê? A introdução desse termo, 1833, um pouquinho depois, a famosa vulcanização da borracha, vou falar um pouquinho mais adiante aí para vocês. Vamos correndo aqui, que o nosso tempo está correndo. 1870, e tem um marco aqui, que seria o primeiro polímero semissintético, digamos assim, se eu posso assim dizer, que foi pegar a celulose e fazer uma reação de nitrificação, aí produzindo, então, um material aí que poderia ser usado na substituição do marfim. E a baquelite aí, que é sintetizada, então, como marco aí, né, como a primeira polímero sintético, dos primeiros polímeros sintéticos aí, produzidos. E aqui, né, só voltando um pouquinho aqui, né, então, a partir aí da metade, do início da metade do século XX, e a continuação do mesmo, né, a indústria de polímeros e plásticos cresce exatamente devido à possibilidade de fazer, então, a produção desses polímeros sintéticos. Vamos, então, pensar em algumas propriedades dos polímeros, né? Aqui o nosso tempo é curto e tem muita coisa. Para vocês terem ideia, tem disciplina, inclusive, já vou dando a dica aí para vocês, né? Tem uma disciplina optativa tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura de introdução à química de polímeros. Então, quem se interessa aí, é uma disciplina normalmente oferecida, né, ofertada pelo nosso departamento, e ela tanto pode ser optativa para um curso quanto para outro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as propriedades dos polímeros? Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu vou falar aqui em 40, 45 minutos sobre polímeros, né, algo que que pode ser utilizado, aí pode ser um assunto estudado durante uma disciplina de 64 horas ou 96 horas semestrais, então o assunto é muito vasto. Mas vamos conversar um pouquinho com vocês sobre as propriedades dos polímeros. Eu escolhi algumas que eu acho assim que são propriedades mais marco aí, se a gente pode pensar nos polímeros, né? São propriedades que definem, que são propriedades mais únicas aí, digamos, que caracterizam mais especificamente os polímeros. Vamos lá, então. Os polímeros são moléculas que têm elevadas massas molares, aí tem-se uma faixa que normalmente os polímeros industrializados têm moléculas tem massas molares da ordem de 10 a quarta a 10 a sexta gramas por mol, e os polímeros isso é uma média, tá, pessoal?
pessoal, nem sempre é assim. Eu, por exemplo, já trabalhei com polímero que tem massa, polímero natural, de origem natural, que tem massa menor do que 10 a sexta, por exemplo. Mas olhem aqui, o que é que eu chegaram a chamar a atenção de vocês? Olha a ordem de grandeza dessa massa molar. Isso indica, então, que uma molécula muito grande, né? Daí o fato de que um mol dela tem uma quantidade aí, né, enorme aí de massa, então, exatamente por causa do tamanho dessa molécula. Uma molécula muito grande. Aqui eu represento, então, aqui para vocês, né, para que vocês possam entender essa organização molecular dos polímeros. Por isso que a gente diz que essa é uma característica fundamental, queridos. E aí, digamos, lembra daquele material, né, estudado lá no começo, pela professora Regina, que estudou e se perguntou sobre o material, né, que seria, então, a goma do cajueiro. Aquele material, por exemplo, tem uma massa molar da ordem de 10 a 5, né, então, uma massa molar grande. Então, você observa que é uma característica, e, inclusive, queridos, quem estuda polímero sempre tem que fazer referência à massa molar, é um dos dados, assim, mais centrais do polímero, você já começa logo dizendo, olha, o meu polímero é de massa molar, da ordem tal, tal, exatamente porque é uma característica fundamental. Outra questão importante também, queridos, quando a gente estuda os polímeros, é a questão da ramificação. Não sei se vocês sabem, mas nesse processo de polimerização ou de biossíntese aí nos organismos, né, que produzem polímeros, esse polímero pode ser produzido assim, de forma linear, ou esse polímero pode ser produzido assim, de forma ramificada. E eu trago um exemplo aqui para vocês, como eu já falei para vocês, o meu tempo é curtinho, então eu não vou, né, eu já trouxe exemplos para vocês irem entendendo um pouco dessa correlação. Bom, aqui eu tenho dois exemplos, ó, observem aqui, e no próximo slide, né, de um polietileno, que é aquele polímero que eu disse para vocês, derivado do eteno. O polietileno aqui, ele tem essas ramificações, se vocês observarem aqui, né? Então, esse material, quando foi sintetizado, teve, então, as ramificações, esquematicamente aqui, como esse material, ó, observem aqui, né? E esse material aqui, um pouquinho à frente, ó, só acompanhando aqui o slide, ele é linear, então ele foi produzido, né, aqui, ocorrendo, então, moléculas lineares. Aí, para vocês entenderem a relação propriedade, ramificação propriedade, só para vocês terem uma ideia, o fato desse polímero ter sido sintetizado assim, dá a propriedade dele que se chama de polietileno de baixa densidade. E esse aqui é o polietileno de alta densidade. Isso por quê, queridos? Porque à medida que eu tenho ramificações, eu não consigo empacotar esse material tão, né, digamos, tão ordenadamente, o que acaba me deixando espaços mais vazios, né, e aí isso acaba expandindo essa rede, o que me dá um material de menor densidade do que esse aqui, que eu consigo empacotar mais, né, e aí favorecer as forças intermoleculares que interagem, fazem então essas moléculas interagirem. Isso é de tal modo, isso acontece de tal modo, desculpa estar indo e voltando, mas é porque eu preciso mostrar aqui para vocês, que o polietileno de baixa densidade tem aplicação, por exemplo, aqui esse saco utilizado, por exemplo, né, para conservação de alimentos. Então, eu tenho um material aqui que tem uma boa resistência mecânica, né, mas aqui, no de alta densidade, né, ele consegue ter uma resistência mecânica tão grande que eu posso utilizar ele em galões aqui, por exemplo, em galões que a gente utiliza, por exemplo, para reagentes, né, nesses galões aqui, então, onde eu preciso de uma alta resistência mecânica. Só para que vocês entendam, né, como a química aqui, digamos, a combinação dos átomos e moléculas é a mesma no sentido que eu tenho carbono, a combinação, não, perdão, os átomos e moléculas aqui são os mesmos também, né, e aí ali não, o fato que essa ramificação favorece outra propriedade, tá bom? Outra questão importante também, estou acompanhando aqui o tempo, tá? Não se preocupem. É a questão das ligações cruzadas. E aqui eu trago um exemplo muito familiar, porque eu trabalhei com essas ligações cruzadas no doutorado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui é um exemplo clássico, né, da borracha natural. Não sei se vocês conhecem a história, né, que a borracha natural foi, então, testar, na verdade, o Goodyear descobriu, então, que essa borracha, quando colocada na presença de enxofre, ela forma pontes, né, essas pontes chamadas pontes de enxofre, e isso favorece, então, que esse material tenha uma resistência mecânica muito maior do que a borracha natural.
E aí, aqui é só uma representação do que, é que são essas ligações cruzadas. Pequenas moléculas, aqui que são colocadas para reagir, elas reagem formando pontes aqui entre as moléculas grandes do polímero, aqui a molécula pequena representada em vermelho. E essas ligações cruzadas, o que é que elas fazem, professora? Elas favorecem a estrutura de tal modo que, por exemplo, se eu puxar, né, se eu fizer uma tensão, ou um alongamento nessa borracha, ela vai conservar a propriedade dela e voltar, por quê? Porque as ligações cruzadas permitem, então, a conservação das propriedades mecânicas. Por isso, então, que o processo de vulcanização foi tão marco aí na história da borracha, exatamente porque, ao ser vulcanizada, a borracha ganhou propriedades que, na forma in natura, né, na forma natural, como a gente chama aqui, a borracha natural, ela não teria. Então, esse processo foi chave, está relatado aí na história da química, né, na história dos polímeros, né, como uma reação aqui que marcou, inclusive, a indústria automobilística, né, aí na manufatura de pneus, que foi uma revolução. Bom, queridos, aí eu tenho um exemplo mais específico, que aqui foi parte do meu doutorado, não vou me deter muito, mas só para vocês entenderem, esse material aqui, vocês observam, é uma solução de galactomanana, né, que é um polissacarídeo aí retirado de sementes, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês, e ao fazer a reação de, como essa aqui, né, de reticulação, que a gente chama, ao colocar uma pequena molécula aqui para unir essas moléculas de galactomanana, que foi o glutaraldeído, o meu material agora passa a ter uma propriedade de muito maior viscosidade. Se vocês observarem aqui, esse material é aspecto de gel, né? Então, ele é um fluido, ó, observem aqui, e aqui ele passa a ter esse aspecto de gel, esse aspecto realmente aí de muito maior viscosidade. Então, o material passa de um material líquido para um material viscoelástico, né? Um líquido aqui com viscosidade muito mais alta. Isso aqui tinha uma aplicação específica, que era na articulação, eram feitos testes em articulação, aí no caso de ratos, né, para que pudesse ser usado aí numa técnica chamada viscossuplementação, onde se coloca em articulação para o tratamento da osteoartrose. Isso foi a minha tese de doutorado. Bom, queridos, aí, agora a gente vai conversar um pouquinho o seguinte, eu já venho falando sobre propriedades para vocês, mas eu queria trabalhar 2 exemplos com vocês, que são exemplos bem, né, marcantes aí das propriedades de polímeros e suas aplicações. Eu já venho falando, né, dessas propriedades, mas aí eu queria que vocês conhecessem um pouco dessas propriedades aí. Seria, por exemplo, né, o exemplo primeiro que trago para vocês são os acrilatos. Aqui tem, né, a foto de um grande aquário, e aí, né, esses aquários, alguns deles chegam a ser, né, feitos aí com metilmetacrilato, que é um acrilato, é um polímero derivado do ácido acrílico, que, na verdade, é bastante conhecido nosso, é todo o material que a gente chama, esse material aqui é acrilato, né, exatamente um polímero aí do ácido acrílico, e esse material, pelo fato dele ser amorfo, os polímeros, quanto mais amorfo eles são, mais transparentes são, e pode ser utilizado, né, nos aquários. Por quê? Porque tem uma propriedade interessante aqui, relatado, né, que essas paredes de aquário podem ter até 33 centímetros de espessura. Aí o que acontece? Se você colocasse o vidro, tanto era mais pesado, quanto também ele teria a tendência de perder a transparência, né, dele. E aí é muito importante que o aquário seja bastante transparente para que as pessoas possam observar aqui, né, a vida marinha aqui, né, a vida aqui no aquário, né, na verdade. E aí, o que acontece? Os polímeros, quanto mais amorfo eles são, mais transparente eles são. Professor, e o que tem a ver com a espessura? A espessura tem a ver com o fato de que quanto mais espesso ele vai ficando transparente, né, isso é bem interessante. Inclusive, aqui, né, esses acrilatos também são utilizados, em parte, nas nossas lentes. Muitos são utilizados em lentes, né, lentes de óculos. Não sei vocês, mas, por exemplo, acredito que vocês não, mas quando eu era criança, né, se utilizava muito óculos de vidro ainda, porque os polímeros ainda não estavam, né, sendo trabalhados acrilatos, assim, para lentes, né, lentes de óculos. E, assim, a tecnologia dos acrilatos aí para lentes, não só os acrilatos,
de extrema importância, exatamente porque, né, você pode ter um material aí a ser trabalhado, né, de várias formas, até de espessura, né, de vários, pode ser feito vários trabalhos na lente, aí permitido, então, pela propriedade dos acrilatos. Queridos, e o outro exemplo que eu trouxe para vocês seria o exemplo, então, aí do Kevlar, né, um polímero que é composto aí, então, pelo parafenilendiamina e o cloreto de tereftaloína. E o que é que tem? Por que eu trouxe especificamente o Kevlar? Porque o Kevlar é um material polimérico, resistente ao calor e 7 vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. Inclusive, então, às vezes, até utilizado em coletes à prova de bala. E aí a gente pode pensar, o que dá essa propriedade aí para o Kevlar, né? Exatamente a organização das moléculas, esse empacotamento possível de acontecer, e as interações aqui intermoleculares, né? Na verdade, aqui, entre moléculas, né? Onde eu posso permitir um empacotamento dessas moléculas de tal modo que eu aumento a resistência desse material. Só para vocês entenderem, quando a gente tem o amido e a celulose, é um exemplo típico, os dois, né, são de mesma composição em termos monoméricos, né, que é de glicose. Entretanto, o empacotamento da celulose é de tal modo, né, que ela se torna um material apropriado para a própria resistência lá da planta, né, do caule da planta, mais insolúvel em água, e o amido, né, tem aquele aspecto mais farináceo, né, que é assim que a gente chama, por exemplo, nas sementes, como o trigo, né, como o arroz, e também não é um polímero, na verdade, para reserva alimentar, né, aí da planta, no caso das sementes. E no nosso caso também, porque nós consumimos. E aí, eu trouxe um pouquinho para vocês, estou acompanhando aqui meu tempo, e aí eu trouxe um pouquinho para vocês de pesquisas com polímeros. Eu olhei, eu disse, poxa, tem tanta coisa para conversar com os meninos, aí o que eu trouxe foi um pouco, né, eu peguei um pouquinho aí do que a gente faz no nosso grupo de pesquisa. Aqui está aqui o logomarcazinha do nosso grupo, para vocês conhecerem, é o LabPol, foi o primeiro laboratório de polímeros, né, da Universidade Federal. Hoje já tem muita gente trabalhando com polímeros, mas o laboratório de polímeros é pioneiro aí, formou muita gente na área de polímeros, inclusive eu também. E aí, queridos, só para vocês entenderem com o que é que a gente trabalha, lembra daquela história que eu falei para vocês, né? O cajueiro, né, que libera uma resina, e aí daqui a pouco, se vocês quiserem até me dizer se vocês conhecem essa resina, né, se vocês já viram, professora, tem um cajueiro lá na minha casa, e eu observei que tem realmente essa resina. Lembram dele? Né, esse material, de fato, é um polissacarídeo, e aqui ele pode ser isolado, esse pó que vocês estão observando aqui, é esse material já isolado, quando solubilizado em água, observe como o processo é simples, esse material aqui é solubilizado em água, é simples agora, né, que a gente já conhece o processo, mas esse estudo foi feito em 1995 e rendeu aí, né, digamos, é o primeiro artigo aí do grupo de polímeros aí há muito tempo, né, vocês estão vendo aí que já faz tempo, então, que o grupo. Inclusive, acho talvez alguns, até daqui a pouco eu vou mostrar a professora Regina, que alguns que estavam ontem na recepção do Centro de Ciências conheceram a professora Regina, que é a diretora de centro, e aí, então, foi esse trabalho da professora Regina, então, estudou, então, a goma do cajueiro. E a goma do cajueiro, então, lá em 95, ela pode ser, então, extraída, e ela é um açúcar, né, um polissacarídeo aí com diversas propriedades. Só para vocês verem aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais específico, a gente trabalha com prospecção de novas fontes, quer dizer, né, temos fontes específicas de polissacarídeos, vamos isolar. Caracterização, que é o quê? Dizer a composição química. A modificação química, modifico para potencializar alguma propriedade, e a partir dessa modificação química, eu tenho novas propriedades. E aí tem um conceito muito importante aqui, que a gente trabalha, que é o de sustentabilidade, já que esses são polímeros naturais, né, e não polímeros sintéticos aí, como eu mostrei para vocês. Há muito tempo, como eu falei para vocês, né, desde 95, já vão aí, né, mais de 20 anos do grupo trabalhando, já estamos entrando aí quase na casa dos 30, mas essa prospecção de novas fontes, só para vocês entenderem, então, tentar ver, né, digamos aí, nas nossas plantas, nas nossas sementes, polissacarídeos, açúcares, né, que tenham, então, esse potencial de aplicação.
E aí eu cito dois que a gente vem estudando, que é o exudado do cajueiro, que eu falei para vocês, e o de esterculia striata, que é o xixá, também que bastante conhecido aqui na nossa região, e o de sementes de Morfandra gardneriana, a fava danta. A fava danta é uma semente de uma planta muito comum ali na Chapada do Araripe, né? Também trabalhei com Dimorfandra gardneriana, e ela também, essa semente da Dimorfandra gardneriana, ela fornece um polissacarídeo que é uma galactomanana, e ela tem propriedades muito parecidas com a galactomanana que eu estudei, que fiz aquele material que vocês viram lá mais atrás, quando eu mostrei, que é a goma-guá. Então, só para vocês entenderem, a gente trabalha, então, com materiais naturais, polímeros, né, naturais, polímeros sintéticos e novos materiais. Dentro dessas aplicações, a gente trabalha com síntese de nanopartículas metálicas, utilizando esses materiais como material, né, de suporte, de estabilização dessas nanopartículas metálicas, síntese de nanopartículas fluorescentes, por exemplo, a própria goma do cajueiro pode ser trabalhada de tal forma, degradada de tal forma a produzir essas nanopartículas aí fluorescentes. Os nanopartículas para liberação de fármaco. A própria goma do cajueiro pode ser utilizada para incorporar fármacos na forma de nanopartícula e fazer essa liberação desse fármaco. Suporte para crescimento celular, que está um errinho, né? Que seria, então, posso utilizar, por exemplo, polissacarídeos como a quitosana e a própria goma do cajueiro para fazer o crescimento de células, para colocar, por exemplo, na reconstituição de tecidos, né, tecidos, por exemplo, da pele. Condicionamento de solo. Vocês talvez conheçam hoje uns materiais géis que são vendidos na parte relacionada ao solo, né? Até para plantas também, isso, na parte de jardinagem. E esses materiais são polímeros sintéticos. E são um dos trabalhos que a gente tem no grupo fazer uma interação entre o polímero sintético e o polímero natural, para que seja utilizado nessa aplicação do solo, aí aumentando a biodegradabilidade desse material, que ele, originalmente, são polímeros naturais. Para derramamento de petróleo também, né, esses polímeros que possam capturar esse material, e absorventes de corantes. Esse é um trabalho de um aluno que eu orientei, do doutorado, que ele utilizou uma combinação entre um polímero sintético, que é um polimetilmetacrilato, um polímero acrílico, com quitosana, que é um polímero natural, e aí, para absorção de corantes, por exemplo, o azul de metileno, né, ou então o ácido blue, que é um corante liberado, por exemplo, na indústria de tecidos, né. Então, aí é o nosso grupo, né, aqui é uma das parte do nosso grupo, aqui tem umas fotos mais novas, mais antigas, né, aqui é a professora Judite, alguns de vocês vão ser aluno dela, tá aqui ela, a professora Regina, ontem que estava na apresentação de ciências, professora Jeane, eu aqui, né, no tempo que a gente podia estar todo mundo assim reunido, né, hoje estamos à distância, aqui os e-mails, né, das nossas professoras, e o nosso laboratório é no bloco 933, ali no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, no TER, tá bom? Queridos, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, acompanhando aqui a hora, né, a questão do ensino de Química. Daqui a pouco a gente vai ter as perguntas, e aí eu trouxe aqui, essa parte eu reduzi um pouco mais, porque eu sabia que era muita coisa para a gente conversar. Mas vamos conversar também um pouquinho do ensino de Química. Daqui a pouco eu vou fazer um desfecho, e aí a gente correlaciona as duas áreas. Bom, como eu falei para vocês, né, o meu objetivo aqui era conversar sobre um assunto e sobre outro. Como ressaltou aí o Iago, eu venho trabalhando aí com esses dois campos, e aí quando eles me pediram sugestão de temas, eu disse, vou falar dos dois, né, de uma forma mais, assim, mais apresentando, então, essas duas áreas da química. Para que vocês entendam, né, a química como ciência, ela tem as suas características, que inclusive a gente já conversou. Eu acho que fica legal se eu mostrar o próximo slide para vocês. Deixa eu me adiantar logo. Essa figura aqui, eu tirei das orientações curriculares do ensino médio, né, do Mortimer, do Machado e Romanelli, e essa figura, então, representa bem a questão da química, quando a gente pensa na química. Então, a química tem aqui, né, esse central, as substâncias e matérias, então, a gente tem esses focos de interesse, que seriam as propriedades, constituição e transformações. Vamos aplicar um pouquinho no polímeros, que eu falei para vocês, né? Vocês viram lá que eu correlacionei propriedades
com a constituição, que aí a gente pode relacionar com a estrutura, constituição, né, dos átomos ali ligados, e as transformações. Por exemplo, eu comentei lá na parte dos nossos estudos dentro do grupo de polímeros, que a gente faz transformações químicas nesses polímeros naturais para aumentar, então, as propriedades dele. Então, de fato, esses 3 campos de trabalho são os campos de trabalho da química. Dada a característica da química como ciência, existem aspectos específicos da química, né, que podem ser trabalhados, então, quando a gente fala no ensino, né, então, essa palavra aqui entra, né, nessa questão, no ensino. Então, que características específicas são essas da química que me faz pensar em uma área específica para trabalhar com o ensino de química? É exatamente alguns pontos que a gente pode dizer que na química, ao ensinar a química, a gente pode pensar nesses pontos, que seriam o quê? A experimentação, a história, a linguagem, a contextualização, a interdisciplinaridade, o material didática, a pesquisa no ensino de química, a aprendizagem significativa e as metodologias de ensino. Então, esses são tópicos normalmente estudados quando se pensa no ensino de química. E hoje eu vou conversar rapidamente aqui com vocês 2 desses tópicos, que seria a questão da experimentação e a questão da história. Os demais estão correlacionados com o tema de ensino de química, exatamente devido à especificidade da ciência como ciência, né? Por exemplo, é interessante a gente contextualizar essa química para que não fique sendo aquela mera memorização, né, de forma, de nome de composto, mas que esse aluno, né, que o aluno, ao estudar no ensino, a química no ensino médio, ele possa, então, aí, entender a aplicação, né, como isso se dá ali na proximidade do que ele conhece, do cotidiano dele. Por exemplo, a interdisciplinaridade, deixa eu dar um zoom aqui, a interdisciplinaridade aí como ferramenta interessante de correlacionar o conhecimento da química com outras áreas, né, e que esse conhecimento está todo interligado, como dizia o Richard Feynman, né, a gente que faz a separação, mas para a natureza, né, tudo, né, está tudo correlacionado, física, química, biologia, né, a gente que separa nessas áreas para estudar. O material didático também é super importante, já que eu posso desenvolver materiais específicos para a química. Mas agora eu vou falar um pouquinho com vocês, né, para a gente ir encerrando, a questão do ensino de química aí, e desses 2 pontos. Vamos pensar só um pouquinho antes, né, a gente já estou aí nos minutos mais para fazer o fechamento. Vamos pensar um pouquinho antes, então, por que pensar, né, nessa proposta de ensino de química de forma específica? E aí eu trouxe, então, que a proposta apresentada para o ensino de química nos PCNEMs, né, são os parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, se contrapõe à velha ênfase na memorização. É aquilo que eu falei para vocês, né? É aquele cuidado, hoje vocês, por exemplo, vocês quando vieram do ensino médio, vocês já tiveram a química bem correlacionada com isso aqui. Muitas vezes vocês entenderam, onde é que eu aplico isso? Isso aqui está no meu cotidiano, esses polímeros, né? Qual é a aplicação deles? O próprio Enem, né? Muitas vezes faz essas colocações aí, tentando contextualizar, trazendo a contextualização. E aí, então, a ideia aí desse ensino de química é se contrapor a velha ênfase na memorização de fórmulas, de informações e nomes. Ao contrário, pretende que o aluno reconheça e compreenda de forma integrada e significativa as transformações químicas que ocorrem nos processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos. Então, o interessante é que o aluno entenda, né, como se dá, então, aí, essa aplicação da química nesses processos. Bom, então, a contextualização, até que tinha comentado com vocês, né, e a interdisciplinaridade como eixos centrais, organizadores das dinâmicas interativas no ensino de química. Olha aqui, né, na abordagem de situações reais, trazidas do cotidiano, ou criadas na sala de aula por meio da experimentação. Então, eu posso, né, fazer essas correlações, tanto de interdisciplinaridade como de contextualização. Bom, vou falar, então, agora, rapidamente, da questão da história da química e também da experimentação. Bom, então, em relação à história da química, eu trouxe um recorte aqui das orientações curriculares, para que vocês entendam por que estudar a história da química, né? Porque, na verdade, por que usar a história da química nesse processo? E aí acaba que, por exemplo, a gente tem disciplina de história da química, né, na graduação, exatamente para levar essa reflexão ao aluno, né, que futuramente esteja lá no ensino médio, ensinando a química.
Então, a história da química leva o aluno, né, o objetivo dela é levar o aluno a compreender e a reconhecer a natureza do conhecimento científico como uma atividade humana e sendo histórica e socialmente construída, né? Por isso que eu trouxe para vocês algum aspecto lá da questão histórica dos polímeros. Então, hoje eu posso entender, para vocês verem como é interessante. A gente conhecia bastante os polímeros naturais, começou-se a trabalhar os polímeros sintéticos, e hoje a gente tem uma volta, devido às questões de sustentabilidade, né, do meio ambiente, a gente tem uma volta aí aos polímeros naturais, né? Então, para vocês verem como essa construção histórica é importante aí para a gente entender, né, que levou a essa, né, o uso dos polímeros sintéticos, e agora a gente volta aí aos polímeros naturais, né? Então, tudo isso tem a correlação com esse momento. E aí, queridos, a história da química, né, permite, aí eu trouxe do Calegari, aí esse recorte para que vocês possam ver, utilizar a história da química, aí quando eu utilizo a história da química, eu tenho essa possibilidade, né, utilizar o passado como uma ferramenta para a compreensão do presente, pode ser uma alternativa pedagógica eficaz na busca de tornar as aulas de química mais estimulantes e desafiadoras para os alunos. Isso é bem verdade mesmo, eu percebo que, por exemplo, como professora, muitas vezes quando eu trago o aspecto histórico, chama a atenção, né, como ele diz aqui, estimula, desafia o aluno a pensar, né, o que é uma ferramenta extremamente importante. E em relação à experimentação, né, eu trouxe aqui uma fala do Jordan, no artigo O Papel da Experimentação no Ensino de Ciências, da revista Química Nova na Escola, inclusive, eu indico para vocês essa revista, tem muita coisa interessante, muita coisa legal aí de história ou de química, né, seja história da química, seja para você entender, por exemplo, a compreensão do equilíbrio químico, tem muito artigo interessante, Química Nova na Escola, a revista. Então, aqui, né, ele ressalta o seguinte, a elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo, os fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação. O que o Jordan quer dizer aqui? Como a nossa ciência, né, tem aí uma parte experimental ali basilar, né, a elaboração desse conhecimento científico é bastante dependente dessa abordagem experimental, né, por isso, então, a experimentação também a gente observa que quando, por exemplo, você fala do equilíbrio químico, e você leva uma reação química para que o aluno observe esse equilíbrio químico, né, como aquele conhecimento, né, ele ali se entrelaça com o experimento de tal forma que ele passa a entender aí a parte teórica, né, aí correlacionada com a parte experimental, tá bom? Então, aqui eu chego à minha conclusão, né, espero ter atingido os objetivos que pensei hoje para vocês, eu pensei hoje para vocês. A gente teria aqui uma conversa introdutória sobre a química de polímeros e também um pouco daquilo que permeia a área de ensino de química, considerando alguns fatores da química de polímeros, como relação, estrutura, propriedade, e pensando em parâmetros aí, questões específicas do ensino de química, como a experimentação e a questão histórica. Eu já faço, então, aí a minha conclusão. Já deixo o meu muito obrigada aí para vocês, né, e espero que vocês tenham aí gostado da abordagem, foi muito assunto, vocês estão vendo aqui, são 42 slides, e eu vi agora que eu estou em duas horas, né, estamos às 14 horas e 1 minuto, tá bom? Muito obrigada, queridos, agradeço aí ao PET, mais uma vez, pelo convite, e espero aí ter motivado um pouco vocês para conhecerem essas duas grandes áreas da química aí, que é a química de polímeros e a química e a área de ensino de química. Agora eu já paro aqui o meu compartilhamento, e aí Iago conduz o processo. Eu vou ajeitar aqui, Iago, a minha câmera, querido. Uhum. Muito obrigado pela apresentação, professora. Tem alguns alunos que estão perguntando se a senhora vai disponibilizar o slide. Eu posso ver, aí, normalmente eu faço um PDF, algo mais assim, sabe, mais curtinho, para ficar mais prático para vocês. Obrigada, pessoal, e pelo retorno. Alguma pergunta, alguma colocação? Iago, aí eu que estou me adiantando, né, Iago? Estou tirando o teu... Nós que agradecemos, professora, pela apresentação e pela participação no evento, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também. Temos uma pergunta no chat, do Gustavo Soares. Os calouros têm alguma chance de participar dos projetos da UFC ativos em 2021? Sim, ele está perguntando com foco no bacharel, no caso.
Certo. Eu acho que a pergunta do Gustavo é assim, né, eu sou calouro, entrei agora, e aí tem os projetos ativos aí, né, que já estão correndo, né? Ontem até me perguntaram isso também já na licenciatura, Gustavo. Sim, né, acho que até o Iago pode responder aí pelo PET, Iago, aí você me ajuda aí com o PET, mas, por exemplo, né, falando aí de um projeto específico, do PIBID, né, acho que tem até alguns alunos aqui que também já estiveram no PIBID, e o aluno de primeiro semestre, por exemplo, pode trabalhar com o PIBID, que é um projeto com ensino de química, né? Os alunos vão para a escola, nesse momento está sendo tudo remoto, e alunos de primeiro semestre também participam. Eu também, né, Iago, aí eu acho que o Iago também pode responder mais especificamente para o pessoal do bacharelado, mas muitas vezes também, aí eu não sei por causa da questão hoje, por causa do formato remoto, né, Iago, isso acabou limitando mais, né, mas muitas vezes o que acontecia, Gustavo, era o aluno estava ali fazendo seu primeiro semestre, já na metade do semestre, se interessava muitas vezes por um laboratório, Iago aí me confirma, e ele, né, se, professor tal, eu queria fazer ser voluntário no seu laboratório, e muitas vezes o aluno já conseguia algum voluntariado, ou até no segundo semestre, né, Iago? Então, Sim. assim, o PLUC também é um projeto, já lembraram aí, exatamente, aí me lembrou o PLUC, é um projeto que também, né, os alunos podem ser voluntários, então, assim, tem um projeto ou outro. Agora, sim, bolsas específicas, o que acontece é que depende do edital, né, Iago? Se Iago quer falar alguma coisa do PET, assim, dessa questão dos... Uhum. Sobre o PET, no caso, você ainda pode participar em 2021, visto que o PET, você pode começar sendo voluntário ou participando como bolsista do projeto, já quando você inicia seu segundo semestre. A gente só não pode aceitar a partir do primeiro, porque no primeiro semestre não temos o IRA, e é necessário o IRA no processo de... me faltou a palavra agora, de Seleção? seleção. Obrigado, gente. Obrigado, Certo. professor. Eu vi uma pergunta aqui, né? Não sei se eu estou me adiantando aqui, Iago, na tua frente, querido. É do Everton Silva? Acho que o Everton É a próxima. perguntando sobre, eu acho que se eu trabalho com emulsão asfáltica, né? Eu não especificamente, Everton, mas tem um grupo da professora Sandra, que é o LabPIM, né? Que é o Laboratório de Polímeros e Inovação, da professora Sandra Soares, que trabalha com essa parte de emulsão asfáltica. Que aí também eles trabalham com a parte do pessoal ali, do pessoal da parte de, o pessoal da engenharia, né, da engenharia de transportes. Não sei se o Everton conhece alguma coisa dos grupos, né, já que ele perguntou, mas tem a professora Sandra Soares que trabalha com essa parte. No nosso grupo, especificamente, a gente não trabalha com essa parte, né, de emissão asfáltica, porque há muitos anos a professora Sandra começou esse projeto e já trabalha com eles há muito tempo, essa parte de asfalto. Tem até projetos bem interessantes, onde na época o pessoal juntava aí ao asfalto materiais biodegradáveis, como fibra de coco, né, aí para potencializar tanto a propriedade mecânica e como também ser aproveitamento de resíduos sólidos, né, seriam descartados. É isso? Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que não teremos mais perguntas. No caso, devo agradecer novamente à professora Pabliana. Gente, aplausos para ela. Legal. Também obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado pela apresentação.